Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Aristides Cabral, sou o vosso professor das Ciências da Terra e da Vida, quinto ano de escolaridade. Como sabem, nós vivemos em tempo de pandemia, nunca é demais prevenir, mas, entretanto, relembro-vos as regras de segurança sanitária. Não se esqueçam de utilizar sempre uma máscara nova e limpa, de lavarem as mãos com água corrente e sabão, de desinfetarem as mãos com álcool gel e de evitarem partilhar objetos pessoais e materiais escolares. Além disso, devem, já sabem, manter uma distância de segurança da pessoa mais próxima. Vamos então passar ao sumário da nossa aula de hoje. Dinâmica da Terra, a transformação da Terra, fósseis e a sua importância para a reconstituição da história da Terra. Através do vosso manual, nas páginas 37 a 39, podem acompanhar a aula. Vamos ver então os objetivos da aula de hoje. Nós vamos definir os fósseis, vamos reconhecer os fósseis como indicadores de ambientes passados. Antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer uma revisão da última aula. Quem esteve atento conseguiu seguir a aula e então vou aproveitar para vos relembrar o que vimos na aula. Para conhecer melhor o interior da Terra, o homem estuda as erupções vulcânicas, a atividade sísmica, faz sondagens e ainda explorações mineiras. Nós vimos também que os cientistas acreditam que a Terra tem pelo menos 3 camadas, não é assim? A camada superficial, que é a crosta, não é? Onde nós vivemos. Depois tem a camada interna, logo a seguir, que é o manto. E lá no centro da Terra nós temos o núcleo. Na aula que nós vimos esta matéria, eu vos disse que se nós descascarmos uma laranja, ou pelo menos cortarmos ao meio, nós vamos ver a casca, não é? E em relação à Terra seria a crosta. Então podíamos dizer que a casca está para toda a laranja, assim como a crosta está por toda a Terra, não é? Todo o planeta Terra. Para entrar propriamente na nossa aula, né, que hoje é a dinâmica da Terra, isto é, a transformação da Terra, tudo o que a Terra tem sofrido, tem passado desde a sua formação até hoje, nós vemos que os geólogos, através de estudos das paisagens, das rochas, têm provado que a Terra vem sofrendo transformações desde a sua origem, não é assim? Nós já tínhamos visto quando é que a Terra se formou, não é assim? E vamos ver, vamos rever daqui a pouco. O que é o geólogo ou quem é o geólogo? Geólogo é a pessoa, é um profissional, né? Uma pessoa que estudou geologia, que é a ciência. É um profissional que estuda as estruturas e os processos de formação e evolução da Terra ao longo dos tempos. Vamos observar então à vossa direita, é uma imagem que não está no vosso manual, por isso tem de ficar atentos à vossa TV, certo? Temos lá, vocês podem ver que a superfície terrestre, né? É uma fotografia da superfície terrestre e vocês podem ver que a superfície não é uniforme, não é uma superfície lisa, certo? Pois exatamente por isso, porque aquele espaço lá está a representar mudanças que já aconteceram à superfície terrestre, causadas exatamente por vários agentes, né? Nós vimos que a Terra evoluiu. Essa evolução não foi provocada somente pela própria Terra em si, mas também por processos que acontecem, que alteram, que mudam a superfície terrestre. A seguir, nós vamos ver que temos uma imagem representativa da Terra ao longo do tempo, não é assim? Nós tínhamos visto que a Terra formou-se há 4.560 milhões de anos, então, observem, vocês conhecem esse número, né? Classe dos milhares de milhões. Formou-se então a Terra nessa época, lá no centro da imagem que vocês têm lá. E podem acompanhar no vosso manual, na página 37.
Quem não tiver manual pode também observar no seu televisor, tá certo? Há cerca de 3.500 anos, 3.500 milhões de anos, apareceram os primeiros seres vivos na Terra. Os primeiros seres vivos que apareceram na Terra eram seres vivos muito simples, né? Eram muito pequenos. Como eram muito pequenos, não, tinham que evoluir, não é? Para seres vivos maiores. Seres vivos maiores chamamos de seres vivos mais complexos, não é assim? Seres vivos com maior dimensão. Como podem ver naquela figura, lá no centro está lá a formação da Terra, que corresponde ao número de anos que temos lá no nosso ecrã, não é assim? Aquela parte vermelha mostra a formação da Terra e o aparecimento dos primeiros seres vivos. Mas vocês podem ver que as linhas, ou a linha, né? A linha que está em espiral, né? Dando voltas, tem várias cores. Aquelas mudanças de cores está representada na legenda, aqui ao lado, né? Temos o castanho, temos o verde, o amarelo, o azul e rosa. É exatamente para mostrar de uma época para outra. Então podem ver que os seres vivos passaram de quase invisíveis, mesmo na nossa imagem, a seres vivos grandes, não é? Dos mais pequenos, à medida que vamos dando voltas na imagem, os seres vivos ficam maiores, não é? Temos lá dinossauros, por exemplo, que vocês veem nos desenhos animados, e temos lá, por exemplo, o mamute, que vocês veem na Era do Gelo. Acho que todos já viram os desenhos animados da Era do Gelo. O mamute que aparece lá logo antes do homem. O homem é o último que aparece. Então, isso significa que o homem é dos seres vivos mais recentes que apareceram na Terra, não é assim? Temos então, do lado temos os dinossauros, né? Já viram também desenhos animados dos dinossauros. Eu trouxe a imagem exatamente para vos mostrar que os dinossauros fazem parte do estudo da história da Terra. Até hoje os geólogos, como nós vimos, são pessoas que estudam as transformações que a Terra vem sofrendo. Até hoje os geólogos encontram restos de dinossauros em vários países, né? Em vários continentes. Há cerca de 2.000 milhões de anos apareceu o oxigênio na atmosfera. Vocês se lembram de quando é que falamos da atmosfera? Exatamente. Falamos da atmosfera quando estudamos as camadas externas que compõem a Terra. Nós vimos que a atmosfera é uma das componentes externas da Terra. E ela é formada por... Quem se lembra? Ela é formada por gases, não é assim? Nós vimos que o oxigênio é um dos gases que fazem parte da atmosfera, e é um gás também que existe, um dos que existe em maior quantidade. Só o azoto existe em maior quantidade que o oxigênio. Mas nós vimos também a importância do oxigênio, né? Vimos que nenhum ser vivo pode conseguir sobreviver se não tiver disponível oxigênio, porque do oxigênio, ele respira através do oxigênio, e é através do oxigênio que aparecem os alimentos para cada um dos seres vivos. Há cerca de 251 milhões de anos apareceram os dinossauros, que vocês veem nos desenhos animados, também há filmes, não é assim? São animais extintos, isto é, que desapareceram há vários milhões de anos, não existem mais, mas ainda são estudados porque são encontrados ainda restos deles na natureza. O que é que os geólogos fazem? Retiram os restos mortais desses dinossauros, levam para o laboratório e vão conseguir ver qual foi o período em que esses dinossauros morreram. Durante esse período, a Terra sofreu determinadas transformações e os geólogos conseguem entender então o que aconteceu, por exemplo, que levou ao desaparecimento dos dinossauros. Vocês já sabem que hoje em dia já não existem dinossauros, mas há seres vivos, outros seres vivos que são descendentes, que vieram dos dinossauros. Temos aqui, não é? Eu não deixaria de colocar os seres humanos nesta aula. Nós somos seres humanos, vocês, alunos, são seres humanos. Então vocês, como mais pequenos, precisam entender qual foi a evolução, né? Se vamos dizer que o homem apareceu como conhecemos hoje,
mas nós podemos ver, através dos estudos que os geólogos fazem, que nem sempre o homem foi como nós somos hoje, como vemos o homem hoje. Aqui, neste slide, nós podemos ver que os primeiros homens apareceram na Terra há cerca de 350 mil anos, não é assim? Podemos ver na imagem que o homem nem sempre foi como nós conhecemos o homem hoje, como nós somos hoje, não é? Vocês são crianças, mas pertencem à espécie humana. Então podem ver na vossa tela que o homem foi ficando, não é? O primeiro aparece com as mãos no chão, parece um macaco, não é? Que se chama também primata, é um chimpanzé. E depois, ao longo dos tempos, o homem foi mudando a sua posição. Da posição das mãos no chão para uma posição vertical, de pé. E chama-nos a atenção o homem mais à direita, que já aparece parece ser um pedaço de pau no ombro, não é assim? Significa que o homem lá já está a fazer outras coisas que o primeiro que não fez na sua época. Então houve uma evolução, houve um desenvolvimento, né? De um homem mais antigo para um homem mais recente, como conhecemos hoje. Estão a perceber? Aqui nós temos que os cientistas, como já vimos, estudam os fósseis para verificar as transformações que a Terra sofreu, certo? Então nós vimos que o geólogo aproveita dos restos que encontra, restos de seres vivos que encontra na natureza, para estudar a própria evolução da Terra, não é assim? Estuda a evolução da Terra através do que encontra nas rochas. Por isso, nós vamos ver os restos que os cientistas, os geólogos encontram na natureza, que são aproveitados para fazer o estudo da evolução, isto é, da transformação ou das transformações que a Terra vem sofrendo ao longo dos tempos. Nesta imagem, podem observar que temos lá, parece um lagarto, não é assim? Então, tem milhões de anos, como podem ver lá, tem milhões de anos. Ficou dentro de uma rocha. Foi encontrado pelos geólogos e aproveitado para estudar o que é que aconteceu na época daquele ser vivo e aproveitar para estudar a Terra. Então, o homem aproveita restos que encontra para estudar a evolução do nosso planeta. O que é que tem acontecido ao longo dos tempos. Os cientistas estudam os fósseis para verificar as transformações que a Terra vem sofrendo. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram há muito tempo, né? Milhões e milhões de anos, que ficaram guardados nas rochas, não é assim? Então, esses restos de seres vivos ficaram presos nas rochas. O homem retira esses restos de seres vivos, faz estudos nos laboratórios, lugares especiais, com algumas substâncias especiais, para determinar o que é que aconteceu na altura, por exemplo, para um animal ficar dentro de uma rocha. Estão a perceber? Estão a acompanhar? Já sabem, têm que ficar atentos para conseguirem acompanhar. Eu trouxe algumas imagens de restos de seres vivos, que chamamos de... Como é que chamamos? Restos de seres vivos? Antigos? Fósseis, exatamente. Então eu trouxe alguns restos de seres vivos que, claro, são chamados de fósseis. Temos numa primeira imagem um ser vivo que pertence à família dos artrópodes, não é assim? Na segunda imagem parece um crocodilo, vocês conhecem um crocodilo ou então um jacaré, mesmo que tenham visto só pela televisão. E do lado direito eu não poderia deixar o homem de fora do nosso estudo. Está a perceber? Então, mesmo os restos do homem são também utilizados para fazer estudos sobre a transformação da Terra. Não são utilizados apenas restos de outros seres vivos que são muito mais antigos. Lá na imagem que nós tivemos do início, este ser vivo, este resto de ser vivo aqui, pertence a um ser vivo que viveu há muito mais tempo do que aquele que parece ser da família dos jacarés, dos crocodilos. E, por último, o homem, que, como vimos, é um dos seres vivos mais recentes que apareceu no nosso planeta.
Então, até aqui, nós vimos que o homem aproveita os restos de seres vivos que ele encontra na natureza, restos esses que estão guardados, reservados ou conservados em rochas que estiveram conservados lá durante milhares e milhões de anos. O homem aproveita esses restos para fazer o estudo da evolução da Terra, para podermos entender, conhecer melhor o nosso planeta. Para eu ter a certeza de que estiveram atentos durante a aula, eu trouxe um exercício que é simples, mas atenção, só é simples para quem esteve atento durante a aula. Vamos vê-lo? Os geólogos têm provado que a Terra vem sofrendo transformações desde a sua origem. 1.1. Como se chamam os restos de seres vivos que os geólogos utilizam para estudar a história da Terra? Eu vou dar-vos um tempo, mais ou menos 1 minuto, para vocês resolverem o exercício e só depois vamos ver juntos. Quem esteve atento certamente vai conseguir responder. Até já, vamos ver. Vamos então à correção. Alguém conseguiu chegar à resposta certa? Tenho a certeza que sim. Mas vamos conferir a resposta para ver se conseguiram todos acertar. Os geólogos têm provado que a Terra vem sofrendo transformações desde a sua origem. 1.1. Como se chamam os restos de seres vivos que os geólogos utilizam para estudar a história da Terra? Então, qual seria a resposta? Conseguiram? Muito bem, com certeza que sim. Mesmo assim, vamos conferir. Os restos de seres vivos que os geólogos estudam chamam-se fósseis. Já perceber? Então, fósseis são todos os restos de seres vivos que o homem utiliza para estudar as transformações que a Terra vem sofrendo até agora. Eu trouxe um trabalho de casa, que vai ser matéria na próxima aula. Vocês deverão então fazer uma pesquisa para conseguirem acompanhar a próxima aula. Vamos ver? Do interior da Terra saem muitos materiais através dos vulcões. Já ouviram falar dos vulcões, não é? Inclusive temos em Cabo Verde, em qual ilha? Um vulcão ativo. Em qual ilha? Na Ilha do Fogo, exatamente. 1.1. Procura saber mais informações sobre os vulcões através de uma pesquisa no teu manual das ciências da Terra e da vida. Vocês vão lá no manual, não só, podem pesquisar noutras fontes, mas para quem tem manual, vai lá no manual, faz uma leitura. Na próxima aula vamos ver o que é que já aprendeu mesmo sem ter recebido a aula. Para terminarmos a aula de hoje, vamos juntos fazer um resumo. Se vocês estiveram atentos durante a aula, vão perceber que vocês mesmos são capazes de fazer um resumo. Mas para eu ter a certeza de que aprenderam a matéria, eu preparei um resumo para vos dar apoio no resumo que vocês sozinhos possam fazer lá em casa. Vamos ver juntos?
Nós vimos que os geólogos, através de estudos das paisagens, das rochas, ou das rochas, têm provado que a Terra vem sofrendo transformações ao longo dos tempos, desde a sua origem. Nós vimos que o geólogo é um profissional, uma pessoa formada, que estuda as estruturas e os processos de formação e evolução da Terra ao longo do tempo. Vimos também que fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram há muito tempo e que ficaram conservados nas rochas. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham estado atentos e que aprenderam muito. Na próxima aula eu conto convosco. Tchau, até lá.